A paz do Senhor, Shalom Adonai, aqui é a missionária Mary. Eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive nessa manhã. E a gente acorda, eu acordei preocupada, porque é semana de prova das crianças, né? E a gente fica preocupado com muitas situações. Mas a gente tem que confiar no nosso Deus. E a gente fica preocupado, mas não perplexo. A gente tem a atitude de orar. Eu estava orando ao Senhor, levando minha filha na escola. E eu sempre na porta da escola, eu profetizo. E eu falo, vocês são abençoados, vocês são liberados para prosperar. Porque toda terça-feira, aqui na nossa igreja, Deus nos deu mães de joelhos, filhos reinando. 2 Reis 22, né? Quando Josias começa a reinar com 8 anos de idade. Foi uma revelação que Deus nos deu dentro da palavra, né? Falando de Josias e Gedida, que era sua mãe, que ele foi capacitado para reinar bem novo, criança ainda. Por quê? Porque a mãe se posicionou. A mãe teve uma referência em Deus para o seu filho, né? Independente do pai e do avô, que não tinha referência nenhuma. E hoje eu vi isso. Eu preocupada com a minha casa, com a minha filha, né? Que eu tenho uma filha de 9 anos. E preocupada com os estudos dela. E Deus me mostrou algo muito especial. Eu na porta da escola, hoje eu não estava levantando a mão e profetizando e falando para a vida de cada criança, né? Deus me deu essa autoridade também por ser boneca merita, fazer parte do Ministério Infantil. Deus me deu essa estratégia para a misericórdia. E desde então eu profetizo. Nós vamos fazer 14 anos agora, dia 19 de maio. Você está convidado a estar conosco aqui na Rua do Val de Albuquerque, 335, Nova Cidade, Nilópolis, que a boneca Merita vai fazer 19 anos. Pois bem, mas eu estava preocupada e eu não levantei a mão para profetizar. Como o seu gesto, ela mandará subrécias. Como, aleluia, a sua vida repercute na vida de uma criança, sem você menos perceber. E uma criança passou por mim, eu estava perguntando à minha filha, uma criança passou por mim e falou assim: tia, me abraça bem forte. Ai, gente. Criança de 7 anos, quando ele falou isso para mim, eu entendi. E eu abracei ele bem forte. Eu falei: meu filho, em nome de Jesus eu te abençoo. Te libero para prosperar. E eu profetizo uma prova abençoada para você, em nome de Jesus. Vá em paz. Vá tranquilo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela criança olhou para mim com os olhos brilhando e falou: que bom que você me abraçou. Eu preciso desse abraço. Eu preciso disso. Eu falei: mas você vai fazer prova e vai fazer uma boa prova em nome de Jesus. Era isso que eu queria ouvir, tia. Obrigado por esse abraço. E sabe o que Deus me ensinou? Às vezes a gente fica preocupado muito com a nossa casa, muito com as situações nossas, né? O Salmo 3, que eu conversando com Deus, Deus me deu o Salmo 3, ali naquela hora. Olha só como é que a minha cabecinha funciona. Eu conversando com Deus, preocupada em perguntar as coisas para minha filha, e Deus vai e fala, ministra ao meu coração o Salmo 3, que fala do conflito que Davi viveu, né? Fugindo de Absalão.
Mas Davi, ele teve confiança no Senhor, né? Deixa eu só ler aqui o versículo 3, que diz assim: mas tu, Senhor, é a minha força. Não, tu, Senhor, és o meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aleluia, essa confiança que Davi teve, mesmo no momento difícil, na adversidade, momento de conflito, né? Davi confiou no Senhor. E ele entregou aquele momento difícil que ele estava vivendo, entregou nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente vive em conflitos e a gente só olha ao nosso redor e não vê as pessoas que estão precisando. Crianças que estão precisando de nós, da nossa referência, da mão estendida, estendida para abençoar. Então, em nome de Jesus, fale como Davi: tu, Senhor, é minha força, tu que exalta a minha cabeça. Né? Deus, ele fez Davi confiar no meio de uma perseguição, no meio de uma adversidade. E versículo 4 do Salmo 3 diz assim, ó: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o santo monte. Aí fala Selá. Selá é um momento de reflexão, né? Que as pessoas de música, né? Eles tinham naquela época para refletir, pensar. Por isso que é relatado, sei lá, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele ouviu desde o seu santo monte. Olha a convicção que Davi teve. Por quê? Porque ele orou, porque ele clamou. Eu estava ali aflita, mas eu estava orando, eu estava clamando, e Deus usou uma criança para me responder. Olha só, continua profetizando, continua liberando bênção para a vida das crianças, porque isso tem surgido efeito, reflexão. Então eu quero te convidar para, junto comigo, profetizar sobre essa geração, não somente sobre nossos filhos, que eu estava ali, levantei hoje preocupada com a minha filha, mas Deus me mostrou, olha só, quantos precisam da sua oração, quantos precisam da sua posição, quantos precisam de você. E quantos precisam de você, mulher, de você, mãe, de você, crente, de você, servo de Deus. E você está preocupado somente com você. E eu vi essa situação, e depois eu passei na padaria e vi uma situação de um senhor falando da palavra de Deus, falando assim, ó: eita glória. E eu até gostei, né, dele falar eita glória, e ri. E a moça da padaria atendeu ele e depois virou para outra e falou assim: ele fala eita glória, mas ontem ele estava com a peruca de carnaval no meio do povo. A nossa geração precisa de referência. A nossa geração precisa de alguém se levantando e clamando, e não só orando, mas se posicionando para fazer a diferença. Deus quer uma geração, aleluias, que seja geração de Daniel, geração de Samuel, pessoas que nasceram para reinar, para fazer a diferença. Josias, ele reinou e foi o rei que fez a reforma religiosa, que conseguiu, no meio de tanta poeira, de tanta negritude, de tanta adversidade, ele conseguiu fazer reforma lá no templo e achar o livro da lei, ela mandará subiandara manarás. Então eu te convido, vamos estar orando, vamos estar profetizando sobre essa geração. Em uma manhã que eu estava orando, preocupada comigo, com minha casa, com minha filha, Deus me mostrou duas situações. Criança precisando de um abraço.
E pessoas que se dizem crente, fala até da glória, mas não vive a glória de Deus na sua vida. Não vive uma vida de testemunho. E eu fiquei passada, eu fiquei triste, fiquei toda amuada quando a moça falou, ele estava falando de glória, mas ele estava com peruca de carnaval no meio do povo. Olha só, Deus quer que nós oramos para que essa geração venha fazer diferença. Deus quer levantar crianças, jovens, adolescentes, pessoas que façam diferença. Josias, ele fez a diferença no meio de uma geração caótica. Daniel fez a diferença dentro de Babilônia. E Daniel ainda orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10. E olhando para Jerusalém. Deus quer que nós venhamos orar pela Jerusalém. Que em nome de Jesus você venha estar conosco. É toda terça-feira que nós fazemos Mães de Joelhos, Filhos Reinando. E estamos clamando e profetizando sobre essa geração. Venha orar conosco, em nome de Jesus. Vamos estar profetizando sobre essa geração, em nome de Jesus. Pai, como Davi, Senhor, estava preocupado. No Salmo 3, diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo, aleluias, para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Tu és o Senhor amado, nosso escudo. Tu és a nossa proteção, por isso, ó Deus amado, nos ajuda, como mulheres, como homens, como igreja do Deus vivo, a clamar por essa geração e Deus fazer a diferença. Em nome de Jesus, levantam pessoas que se posicionam, estejam clamando e buscando a sua face, Senhor. Abençoa as crianças que vão fazer prova, que estão fazendo prova. Abençoa as pessoas que estão, Pai amado, fazendo prova na faculdade, prova na escola, prova para concurso. Senhor, abençoa as pessoas, ó Deus, para serem, ó Deus amado, Pai, reinarem na posição social também, e o teu nome ser exaltado e glorificado, e eles dar honra e glória a ti somente, em nome de Jesus. Shalom Adonai, Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção, em nome de Jesus.